Nós vamos falar de um assunto que interessa todo trabalhador, o desvio de função. Até que ponto a pessoa é obrigada a fazer um serviço para o qual ela não foi contratada? Essa sugestão chegou para a gente pelo nosso aplicativo e eu vou chamar ao vivo a Gabriele Manganelli, ela que vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Gabi. Conta para a gente o que pode, o que não pode quando o assunto é esse, desvio de função. Oi, Débora, boa tarde para você e para todo mundo. Eu não vou contar nada porque essa não é minha especialidade, mas claro, a gente está aqui com um advogado que vai responder todas essas questões para a gente. É o doutor Wellington Roger Altoé. Doutor, obrigada pela sua presença aqui. Primeiro eu queria entender o que é desvio de função. Desvio de função, essencialmente, é quando um empregado ele faz algo para o qual ele não foi contratado. O contrato de trabalho, quando o empregado é contratado, entre empregado e empregador é feito um acerto sobre quais atividades aquele empregado vai fazer na empresa. E quando o empregado é desviado dessa atividade, então há um desvio de função. E aonde que está o prejuízo para o empregado nisso aí? O prejuízo para o empregado é que, se acaso esse desvio ele for desviado para uma função de maior complexidade, para uma função de um grau hierárquico mais elevado, de uma remuneração maior, ele deveria ser remunerado conforme esse cargo que ele passa a ocupar. Então, e se ele não for remunerado conforme esse cargo que ele passa a ocupar, aí ele tem um prejuízo. Por exemplo, eu sou contratada de um supermercado para repor produtos na prateleira e aí pedem para eu empacotar produtos. Isso é desvio, isso é acúmulo de função? O que é isso, por exemplo? Tecnicamente, o desvio e o acúmulo de função, existe uma diferença grande. Na prática, vai gerar resultados muito similares. No caso que você disse, haveria um acúmulo de função. Acredito que o empacotador e a pessoa que organiza as mercadorias na prateleira, eles têm a mesma remuneração. Estando dentro do horário de trabalho, não havendo excesso de jornada, não havendo nada, está dentro do poder diretivo do empregador solicitar que esse empregado faça essa atividade. Então, não haveria qualquer prejuízo para o empregado. E quando o empregado sente que está tendo algum tipo de prejuízo, ele pode fazer o quê? Ele pode buscar quem? O artigo 468 da CLT diz que toda alteração contratual ela não pode causar prejuízo ao empregado e tem que ter a concordância do mesmo, Existem algumas situações em que o empregador ele pode alterar o contrato sem a permissão do empregado, porque, afinal de contas, é ele que corre o risco da atividade econômica. Então, se dói no bolso dele, ele também tem alguns direitos para poder alterar. Mas se o empregado for prejudicado, ele tem que procurar a Justiça do Trabalho, aconselhamos que o faça através de um advogado, Ele tem que ter todas as provas inerentes a esse desvio de função, porque o encargo probatório, o ônus de provar que ele foi desviado de função e que lhe gerou prejuízo é do empregado, então ele tem que procurar a Justiça do Trabalho e pedir essa diferença salarial decorrente do desvio de função. Só para a gente encerrar, isso tem sido mais comum hoje em dia, principalmente com a crise, as pessoas são mandadas embora, quem fica acaba fazendo função a mais? A crise, ela é generalizada, A gente, pela primeira vez, eu acho, no Brasil, a gente teve uma crise generalizada. Todos os setores da economia estão buscando a redução de custos. Isso é um fato, é um fato real. E com a redução de custos, as empresas também estão buscando a redução de custos no segmento de pessoal. Então, nesse segmento de pessoal, com essa redução de custos, estão buscando contratar pessoas para a missão da empresa e não mais para a função na empresa. Os empregados hoje, a mais moderna doutrina e cultura que existe é contratar pessoas para aquilo que a empresa deseja alcançar e não contratar o serrador, o laminador, o repositor de mercadorias, mas contratar pessoas para fazer aquilo que deseja fazer na empresa. Então, com a crise, sem dúvida, é muito mais comum acontecer desvios de função. Tá certo, então, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Débora, com você aí no estúdio. Tá ok, Gabi, muito obrigada pelas suas informações.